Sente-se, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está aqui nesta manhã para juntos glorificarmos o nome do Senhor, para juntos aprendermos da palavra, amém? A palavra que nos sustenta, a palavra que nos alimenta, é a palavra que cura, que liberta, que transforma, que aviva, né? E nós estamos numa série muito poderosa, numa série muito tremenda, que é autoridade espiritual, um assunto muito relevante para a Igreja de Jesus. E vocês vão ver hoje, na aula de hoje, né, o quanto é importante esse tema e o quanto a igreja avança e cresce saudável quando ela tem esse entendimento, assim como igrejas têm confusão, racham, se dividem, porque falta-lhe este conhecimento. Então, vamos continuar nessa jornada aí. Hoje, a aula, o tema é a cadeia de autoridade na igreja. Digam comigo, a cadeia de autoridade na igreja. Nesta manhã, nós estaremos aprendendo qual o modelo neotestamentário de delegação de autoridade, né? Essa palavra aqui, neotestamentário, significa Novo Testamento, ou seja, nesta manhã, nós vamos ver, à luz do Novo Testamento, o fundamento, né, para a delegação de autoridade. Também veremos como a autoridade era distribuída na igreja primitiva. A gente sabe que a igreja primitiva, ela também serve de modelo. Por quê? Porque foi o início da igreja de Jesus. Então, as doutrinas da igreja, os fundamentos da igreja que os apóstolos deram para a igreja, elas se deram ali no início de tudo, né, na igreja primitiva. Então, nada melhor do que termos como referência aí a igreja primitiva, que está registrado no Novo Testamento, principalmente a partir de Atos dos Apóstolos, que é onde realmente tem o registro do nascimento da igreja. Nós vamos também aprender que a igreja do Novo Testamento também sofria com problemas de rebeldia, né? Então, não é novo a rebeldia no meio do povo de Deus. Isso é muito antigo. E não é só na igreja primitiva, não. Também lá no Velho Testamento, né? No tempo veterotestamentário, né, nós também temos registros de rebeldias, de rebelião, e que inclusive vai ser citado aqui nesse estudo, pincelando de alguns nomes que no Velho Testamento também foram instrumentos de Satanás para provocar uma rebelião. É muito importante que você que faz parte do Ministério Batista Betel se fundamente aqui nos cultos pela manhã. Os cultos da manhã são cultos de fundamentação, onde nós aprendemos como ser um cristão de verdade. Então, não deixe de acompanhar. O domingo que você não puder estar aqui e não estiver acompanhando ao vivo, que você, na segunda-feira, ou durante a semana, você vá nas mensagens, nos estudos, inclusive agora, né, mais um avanço da nossa mídia aí, que está de parabéns, que cada dia mais está crescendo, está avançando e abençoando o nosso Ministério Batista Betel. Estão fazendo os cortes das mensagens e agora também os cortes dos estudos. E os cortes dos estudos vão estar sempre no canal da igreja, independente de quem esteja ministrando. Nas mensagens de domingo à noite e de quinta à noite, no meu caso da pastora Graça,
vai estar indo para os nossos canais no YouTube, os cortes das mensagens. Mas 2 domingos pela manhã estarão sempre no canal da igreja. Então, se você até sair o corte não tiver assistido, assista, porque aí já vai estar ali mais fácil para você acompanhar, né? Não vai precisar de ir lá no culto e andar lá, né, o mouse para poder chegar na palavra. Mas, independente disso, assista, acompanhe. E esta série de autoridade espiritual é importante também que você acompanhe desde o início, porque é um quebra-cabeça que vai estar sendo montado, né? Então, na aula da pastora, a minha, né, que foi as 2 aulas iniciais, nós introduzimos o assunto autoridade, depois falamos sobre autoridade, o que é autoridade. A pastora falou sobre a delegação da autoridade, sobre delegarmos isso, e nós vamos avançar um pouquinho mais ainda nesse tema, aprofundar mais sobre isso, assim como também identificar que a igreja primitiva também sofreu problemas de rebelião, e através disso nós vamos aprender como lidar com essas situações na igreja. Não só na igreja, para mim como pastor que conduz um rebanho, mas também para você que é líder, que lidera uma célula, que lidera o ministério da igreja, que também você vai precisar saber lidar com esse tema. Por quê? Porque lá na tua célula, de vez em quando, tem um filho do cão lá, uma filha do cão querendo tirar a paz, né? E não acha que eu estou exagerando, não, né? Fala assim, apóstolo, você está sendo rude, falando filho do cão, filha do cão, mas é filho do cão mesmo, é filha do cão. Por quê, apóstolo, que é filha do cão e a filha do cão? Porque quando uma pessoa dentro da igreja, ela se permite ser usada para gerar rebelião, ou ela é uma pessoa rebelde, ela está se assemelhando a Satanás. Ela está se unindo a Satanás. É como se ela fosse um filho do diabo, uma filha do diabo. Por quê? Porque o princípio, nunca se esqueça disso, o princípio da rebeldia e o princípio da rebelião encontra-se em Satanás. Foi ele que principiou toda a rebelião partindo lá do céu. Por isso que o pecado de rebelião, como diz a Bíblia, ele é como o pecado de feitiçaria. Então você está tendo a oportunidade de aprender nesta casa sobre o tema, para você nunca se levantar contra o ungido do Senhor, mas com entendimento. E por que não se deve se levantar contra um ungido, uma ungida, contra um líder, uma líder, né? Respeitando essa autoridade, essa investidura que essa pessoa recebeu, essa delegação que lhe foi dada, partindo de Deus para as hierarquias que existem dentro do reino de Deus. Então, para que a gente comece a aula desta manhã, diga-se comigo, tudo começa com Jesus. Então, assim como a igreja primitiva vai nos dar o panorama, vai nos dar o fundamento da doutrina cristã, Jesus sempre vai ser o nosso modelo por excelência. Então, Jesus, ele é brabo. Por quê? Porque principalmente no que diz respeito ao princípio de autoridade, nós vamos ver agora, ele é exemplo para nós. Então, o Deus que está nos ensinando sobre o princípio de autoridade, e que é a própria autoridade, e que é a fonte da autoridade, ele também deu exemplo. Porque Jesus, que é o Filho, é ao mesmo tempo Deus, porque ele é o Verbo, ele é a palavra que se fez carne, é o Deus encarnado. Então, quando Jesus, ele dá o exemplo de cumprir o princípio de autoridade, é o próprio Deus nos dando exemplo daquilo que ele está nos mandando fazer. Então, ele é o nosso maior exemplo. Por isso que tudo começa com Jesus. Como Jesus é o nosso exemplo em tudo,
não há razão para que ele não o seja nesta área de delegação de autoridade. Ele estabeleceu uma cadeia de autoridade perfeita para tornar a igreja um organismo vivo. Diga-se comigo, a igreja é um organismo vivo e indestrutível. Diga, indestrutível. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, e ali ele deixa escapar algo no campo da autoridade muito precioso, muito poderoso, né? Quando ele diz assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual era a expectativa que Jesus estava tendo ao citar esta parte quando ensinava aos seus discípulos a oração do Pai Nosso? Do que Jesus estava falando afinal? A palavra vontade aqui nos revela o desejo de Jesus. Diga, desejo de Jesus. De que o princípio de autoridade na terra, escute bem isso aqui, funcione da mesma maneira que funciona no céu. Esse é o desejo de Jesus para a sua igreja. Que o mesmo princípio de autoridade que funciona no céu, funcione na terra. Não existe questionamento de autoridade no céu. Sendo assim, por que deveria existir na igreja? Não é verdade? Os 2/3 de anjos que se mantiveram fiéis a Deus, como está lá em 1 Timóteo 5:21, viram com seus próprios olhos o resultado desastroso da rebeldia de Satanás. Eles também sabem onde Satanás vai passar toda a eternidade como resultado das opções irreversíveis que ele fez. Então, os próprios anjos que se mantiveram fiéis ao Senhor, eles foram testemunha do que Deus fez com Satanás e 1/3 dos anjos que o acompanharam. Eles foram lançados para fora da presença de Deus. Eles foram extirpados da presença de Deus e condenados eternamente. Sabe qual é a diferença nossa para Satanás? Porque quando nós pecamos, nós também nos rebelamos contra Deus. Nós também cometemos rebeldia contra Deus. Mas a grande diferença é que o homem ainda tem salvação. O homem, ele nasce em pecado e por estar em pecado está condenado. Porém, há salvação para ele. E quando isso se dá? Quando ele reconhece seus pecados, reconhece o sacrifício de Jesus, confessa o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e passa a viver uma vida para Deus. Este ato nos dá o direito à salvação eterna. Já Satanás não. Ele já está condenado. Se porventura Satanás quisesse se redimir, ele não poderia mais. Você percebe o privilégio que eu e você temos ainda? Se alguém estiver nos assistindo agora ou assistir depois que não é crente em Jesus, que por não ser crente em Jesus está condenado à morte eterna, ela, ouvindo esta palavra, entendendo esta palavra, ela se arrepender dos seus pecados e ela entender o sacrifício de Jesus, reconhecer o amor dele por ela e se converter dos seus maus caminhos e seguir a Cristo, ela vai desfrutar da vida eterna, mas Satanás não. E aí Apocalipse 20:10 já está lá a sentença de Satanás.
que diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ali está numa outra tradução, mas aí está o texto. Aí está a condenação de Satanás. Aqui eu vou te dar uma arma poderosa. Você que é crente em Jesus, quando você deu uma falhada ali, deu uma escorregada, e você se arrepender e pedir perdão ao Senhor, mas Satanás começar a querer te condenar, te acusar, né? Dizer que você não tem direito de estar na presença de Deus, porque você fez isso, fez aquilo. Aí você fala assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então não há condenação para mim, mas eu vou te lembrar a sua condenação. Aí você vai lá em Apocalipse 20:10, ele é a condenação dele, que ele vai, chispar da tua frente aí, no nome de Jesus, amém? Então, com todas as vezes que ele tentar te apresentar o teu passado, que você já foi redimido em Jesus, ele não mais te domina, você lembra ele o futuro dele, amém? Para a glória de Deus, uma arma poderosa que você tem aí das mãos do Senhor. Então, os anjos que estavam ali com o Senhor, eles viram essa sentença que foi liberada sobre Satanás. E aí, lá no céu, sendo assim, a vontade, a autoridade, essa vontade aí, ela é o mesmo que a autoridade de Deus, é aceita e respeitada no céu, sem nenhum tipo de incidente. Por isso, nunca, diga assim comigo, nunca veremos um anjo questionando a Deus, porque ele nunca foi promovido à condição de arcanjo. E nem vamos ver arcanjo questionando a Deus, porque não o fez querubim. Esse tipo de sentimento não existe no céu. Cada hierarquia de anjos que tem no céu, Deus os criou para ser aquilo que eles foram criados. E eles entendem isso. E isso aqui traz um ensinamento para nós. Primeiro, não queira ser no reino o que Deus não te chamou para ser. E seja aquilo que Deus planejou que você seja. Todos nós aqui temos um chamado. Todos nós. No mínimo um chamado, no mínimo um dom. E aí, dentro disso, Deus pode liberar outros dons e outros ministérios. Mas existe um principal, que Deus te chama. Então, o que você precisa é entender o chamado, né? Hoje, a minha primogênita, aleluia, né? Minha lindona, minha princesinha ali, Larissa, hoje ministrou aqui na oração do amanhecer. E eu também vim ser ministrado por ela hoje, e ontem vim pela também Isabel, a minha caçulinha também, né? Aleluia. E no dia 31 é nós, sou eu que vou ministrar. Se você quiser estar aqui comigo, né? Nós vamos estar ministrando aqui na oração do amanhecer, né? Aleluia, né? Deus sabe, irmãos, como é sacrificante para mim estar aqui, mas eu vim ontem, vim hoje, né? E vou vir terça-feira, e quem sabe amanhã eu não apareço aqui, né? Oh, aleluia. Glória a Deus. Aliás, vem para cá, irmãos. Eu sei que, olha, eu sei que eu acho que você não você não sofre mais do que eu. Talvez você sofra igual para acordar cedo, né? Porque eu acho que pior que eu acho que você não é não. Mas em nome de Jesus, vamos tirar, né? Dorme cedo, né, amor? Dorme cedo. Eu fui dormir cedo ontem, irmão, cedinho. 2:00 da manhã, preparando o maná de terça-feira para a virada do ano, amém? Eu não estava lá vendo filme não que a gente não possa ver um filme de vez em quando, né? Mas eu estava lá, né, buscando de Deus o alimento para liberar para o ano de 2025, amém?
E tem coisa boa vindo por aí, amém? Vai ser benção. Se você não vai viajar, se você não vai para alguma casa longe aí de parente, se você estiver por aqui, vem para cá para o culto da virada, né? E se você vai viajar, se você vai estar em outro lugar, tenta ver se na hora da palavra lá você coloca na internet lá e assista, né? Porque vai valer a pena. Deus está colocando algo no meu coração para fazermos aqui, que vai ser bênção. Então, vem para cá para a oração do amanhecer, que essa oração não pode parar, irmãos, amém? Não pode parar. Eu vejo essa oração do amanhecer hoje como um exercício da mensagem de domingo passado, daquela prática sacerdotal de todas as manhãs, né? Se reparar o altar, tirar as cinzas e alimentar o fogo com lenha para que ele arda continuamente sobre o altar, amém? Então, vem para cá. Então, nessa manhã, a Larissa estava falando sobre essa questão do chamado, né? Todos nós temos um chamado da parte de Deus. Então, viva o chamado que Deus planejou para você. E se o chamado que Deus planejou para você não é o que o seu coração deseja, o que não há problema nenhum, aí você vai o quê? Se submeter à autoridade de Deus. Por exemplo, né? Eu sempre que cabe, eu falo sobre mim. Eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Eu não queria, irmãos, ser pastor. E todas as vezes que pessoas eram usadas para falar desse ministério, eu ficava, né? Chegou uma hora que eu fiquei chateado mesmo, eu ficava chateado. Quando via um vaso de Deus falar desse negócio, eu ficava com raiva, irmãos. Coitado de mim, né? Meu Deus do céu. E assim, irmãos, era um negócio até engraçado, né? Se eu fosse num lugar que tinha o hábito de ter revelação, né? Geralmente a Assembleia de Deus tem muito, né, essa prática de evidenciar muito a profecia, o que é bênção, né? E eu fui criado na Assembleia de Deus, ia muito em consagração da Assembleia de Deus, amo essa denominação pela liberdade que sempre teve no Espírito. Eu podia estar escondido, acho que embaixo da cadeira Deus me achava, irmãos. Deus usava as pessoas para falar, esse menino que está embaixo da cadeira aí, ó. Eu ficava assim, meu Deus, me achou de novo. E aí, o que eu fiz? Eu tentei dar um migué em Deus. Eu falei assim, eu vou para do louvor. Mas aí, quando vi que eu não tinha voz para cantar, então eu falei, não dá para cantar. Então vamos para outro lugar. Eu falei, então vou tentar tocar bateria. Eu fui tentar tocar bateria. Aí, como eu sempre falo, que vocês riem pra caramba, não saio do chá com pão. Chá com pão, chá com pão. Que é um ritmo que quando você começa a aprender a tocar bateria, você começa cantando essa musiquinha para aprender a coordenação motora. Chá com pão, né? E eu não saio do chá com pão. O máximo que eu desenvolvi foi no pandeirozinho. Aí saí no pandeiro, irmão, no pandeiro. Né, de fogo aí com o apóstolo. Eu no pandeiro dá para enganar, dá para desenrolar. Mas enfim, eu tentei de tudo, né? Eu não queria ser pastor. Mas um dia Jeová me pegou. E eu quero te dizer que se você ficar correndo, não tem problema. Jeová vai te pegar. E quando ele te pegar, vai pegar bonito, né? E ele me pegou e ainda me confrontou, né? Que é aquele texto que eu falo que um missionário estava pregando, dando as experiências dele, e eu já ali reclamando, falando com Deus, eu falei assim, Senhor, tá vendo? Eu não quero ser pastor mesmo, agora que eu não quero ser mesmo, né? Eu não quero viver essa luta toda aí não. E um homem contando só experiência assim, abençoada, só que não, né? E eu falei assim, Senhor, é que eu não quero mesmo. Aí eu acho que Jeová ficou rindo da minha cara lá do céu, do trono dele, olhando para baixo, e falou assim, ele não sabe que eu vou pegar ele hoje, é hoje que eu vou pegar ele. E aí, de repente, aquele pastor manda abrir em Jó 42, se não me fala a memória, versículo 3, e diz, bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E naquela hora, parece que sumiu todo mundo da igreja, só ficou eu e Deus, e o Espírito Santo falou assim, quem é você para tentar frustrar os meus planos?
E ali Jeová me pegou. E naquela manhã eu falei: Senhor, então se é o que o Senhor tem para mim, se é o meu ministério, eu me rendo a Ti. E que o Senhor então me dê amor por esse ministério, que o Senhor me ensine e que eu seja realmente um pastor segundo o Teu coração, que eu não seja mais um no meio da multidão, mais um que vai te envergonhar, mas que o Senhor faça de mim um pastor que possa ser segundo o Teu coração. E eu digo para vocês, desde esse dia, eu passei a amar e me apaixonar pelo ministério pastoral. Vou fazer 18 anos de ministério pastoral em 2025. E digo para você, já passamos por muitas lutas, por muitas rebeldias, por muitas rebeliões, por muitas tentativas que, para a glória de Deus, foram frustradas, de tentar dividir a igreja, separar. Mas eu digo para você, não tenho um pingo de frustração ministerial, porque aquele que me chamou tem sido fiel para comigo, tem me abençoado, tem me guardado, tem me feito vencer as frustrações, as rebeliões, as dificuldades que muitas vezes o ministério traz diante de nós. E amo o que faço e sou apaixonado em cuidar de vocês. I love you. Vamos aplaudir a Jesus. Então, não queira ser o que Deus não te chamou para ser. Se submeta à autoridade. Sabe por quê? Obedecer. Mais uma vez, obedecer. É isso aí. Porque é assim que Deus... isso é o que Deus espera de nós como seus filhos. É por isso que esta palavra nos fala profundamente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Posso ouvir aqui o apóstolo Jefferson falando, né? Lembrando que essa lição, esse estudo é baseado no livro que o apóstolo Jefferson Neto escreveu sobre a autoridade espiritual. Então ele expressou a seguinte frase, né? Posso ouvir o coração de Jesus dizendo: Pai, desejo que a igreja respeite o princípio de autoridade da mesma maneira que os anjos eleitos respeitam. E eu, apóstolo William Leonardo, pastora Graça Oliveira e a família sacerdotal, também espera que a família Betel respeitem as autoridades, porque eu não sou o único aqui, nem a pastora. Como eu falei, cada líder aqui é uma autoridade constituída e delegada aqui para a glória de Deus. Então o que nós desejamos é que toda a família Betel respeitem as autoridades que foram constituídas nesta casa. Que você respeite a unção que foi liberada sobre ela. E aí, irmãos, presta bem atenção, não se trata de capacitação humana, não se trata de cultura, não se trata de questão financeira. Você pode até ter uma cultura educacional maior do que o seu líder. Você pode ter até mais dinheiro que o seu líder, mas a unção está sobre ele e não sobre você. Pelo menos naquele momento. A tua hora vai chegar. Vai chegar uma hora que também Deus vai liberar uma unção sobre você. Mas se você não for capaz de se submeter a uma autoridade, você nunca poderá ser uma autoridade. Então, que você possa guardar no seu coração esta palavra, no nome de Jesus. E isto, irmãos, é possível no universo da delegação de autoridade. Algumas pessoas foram criadas para liderarem e outras foram criadas para serem lideradas. Porém, a grande maioria foi chamada para as duas posições. Ou seja, ao mesmo tempo estar liderando e ao mesmo tempo estar sendo liderado. Então, por exemplo, um líder de célula hoje aqui, ele vive essas duas funções. Ele tanto lidera quanto ele é liderado. Mas há pessoas que Deus levantou para liderar e outras para serem liderados. Não vai funcionar das duas formas. Porém, como diz aqui a palavra, o estudo, né?
a maior parte das pessoas vão viver essa realidade, tanto de liderar quanto de ser liderado. Digo a maioria porque, embora todo ser humano necessite de uma cobertura espiritual, alguns líderes já foram promovidos a um certo estágio onde não terão líderes diretos sobre eles. Tudo tem a ver com a estrutura denominacional em que cada um está inserido. Cabe a eles buscarem espontaneamente uma cobertura em que possam confiar, compatível com a posição que ocupam. Então, por exemplo, nós somos um ministério independente, né? E Deus está gerando uma denominação, porque nós já temos uma filial. Então, eu não tenho uma autoridade sobre mim no que diz respeito à denominação. Nem por isso eu não me submeto à autoridade. Então, por exemplo, hoje, vamos falar do hoje. Quem eu tenho escolhido para ser o meu mentor, para ser o meu pastor, para ser aquele que vai me orientar, que eu posso pedir conselho? O apóstolo Jefferson. Hoje ele é meu pai apostólico. Então, ele não é uma cobertura denominacional, né? Mas ele é uma cobertura espiritual, ministerial sobre a minha vida. Então, eu não estou só em posição de autoridade, eu também estou sob autoridade. Então, o que ele fala tem valor para mim, mesmo indiretamente. Muitas vezes eu estou assistindo mensagens dele, estudos dele, palavras que ele está ministrando, que eu estou me submetendo àquilo que ele está ensinando. Por quê? Porque ele para mim é uma autoridade. Deu para entender? Amém? Em segundo lugar, né, nós vimos que Jesus, né, começamos a ver que Jesus é o nosso exemplo. Agora nós vamos ver isso de forma prática, né? O exemplo que Jesus nos deu de forma prática. É difícil para nós imaginar o nosso herói, Jesus Cristo, necessitando de uma cobertura espiritual humana. Porém, se o olharmos como homem, e lembrarmos que ele tinha que cumprir toda a justiça, já não se torna tão estranho este conceito, principalmente porque Jesus tinha que ser o exemplo dos fiéis. Então nós vamos ver que o próprio Jesus, ele se colocou sob, não é sob meio baixo, está debaixo de uma autoridade. Então isso aqui é muito tremendo. Por quê? Porque escute bem isso que eu vou falar para você, qualquer cristão que tem dificuldade de se submeter a uma autoridade, ele está querendo ser melhor que Jesus. Isso é forte ou não é? Se Jesus, sendo quem era e é, né, o Filho de Deus, se submeteu à autoridade, como que eu, que sou crente em Jesus, não vou me submeter à autoridade? É por isso, escute bem, irmãos, que crente tem que estar membro de uma igreja. Não tem jeito, irmãos. Esse negócio de Cristo em casa não é bíblico. Eu estou cansado da igreja, eu estou cansado das lideranças. Tá, e você ora por elas? Então para de reclamar. Porque a igreja é uma instituição falida. Então você está falido, porque você é a igreja. Tá, para você ela está sendo uma instituição falida. E o que você está fazendo para ela ser melhor? Um dia um irmão em Cristo, da igreja que eu fazia parte, não era nem pastor ainda. Ele estava com essa conversinha. Não estava mais indo para a igreja, encontrei ele, cadê você? Estou cansado de igreja.
a igreja é uma instituição falida. Aí eu perguntei, tá, ok, e o que você está fazendo para ela melhorar? Eu falei assim, já que você está percebendo que tem muita coisa errada dentro da igreja, seja você um crente diferente. Porque é muito fácil, irmãos, abandonar e criticar. Mas a mudança começa com quem? Contigo, né? Não é contigo? Não, irmãos, com quem começa a mudança? É comigo, irmãos. Amém, igreja? Quando a gente entender que a mudança começa comigo, a gente começa a ver a igreja com um outro olhar. Se a gente entender que a oração, quando eu faço, ela tem efeito no mundo espiritual, tudo começa a mudar, começa a melhorar. Então, por que eu preciso estar membro de uma igreja? Porque eu preciso estar sob autoridade. Por isso é o seguinte, se você está numa igreja que você entende, por alguma razão, que aquela autoridade não está sendo uma autoridade à luz da palavra, não é largando o reino, saindo da igreja e indo para o mundo. Muda então de agência do reino. Simples assim. Quando você achar que eu não sou mais autoridade sobre a tua vida, não vá para o mundo, porque não foi eu que morri por você, tá bom? Foi Jesus. Procura outro ministério que você entende que tem um líder que está alinhado com a palavra. Por quê? Porque você tem que estar sob autoridade. Nós somos membros do corpo de Cristo. Arranca o dedo fora aí, deixa ele aí, não sei, 10 minutos, não sei quantos minutos aí a ciência fala que tem como reconstruir ainda, religar, se você pegar e levar, colocar no gelo. Mas provavelmente tem um tempo aí, que não é muito longo, que se você arrancar o dedo aí fora, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Então, membro fora do corpo está morto. Então, pare com essa bobeira de fazer, eu estou fora da igreja, mas continuo em comunhão com Jesus. Mentiroso. Você não tem comunhão com Jesus, porque não tem comunhão com Jesus se você não está ligado ao corpo, porque Cristo é a cabeça, melhor dizendo, do corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Como que você diz que tem vida se você não está no corpo? Não há vida fora do corpo. Então, nós precisamos levar isso a sério. E Jesus nos deu o exemplo. Ele se colocou sob autoridade. E ele foi questionado pelo próprio João Batista, que foi quem ele se submeteu. O Senhor vem para que eu te batize? Na verdade, sou eu que tenho que ser batizado por ti. E aí Jesus falou assim, não, nós precisamos cumprir a justiça. Tipo, como Jesus falou assim, não, calma aí, João. Nós temos que ser exemplo. Como que a gente vai ensinar se a gente não é o exemplo? Então isso é muito importante. Eu não teria autoridade nenhuma para ensinar o que eu estou ensinando se eu, desde a minha adolescência, quando aceitei Jesus, não fosse já um homem de estar debaixo de autoridade. Eu levei isso tão a sério, irmãos, tão a sério, que todos os pastores que me pastorearam são meus amigos hoje, ministram. Aliás, teve um que ainda não ministrou aqui, mas alguns já ministraram aqui, são meus amigos e me convidam para ministrar nos seus ministérios. Por quê? Porque eu sempre os honrei, eu sempre tive debaixo da autoridade deles, e sempre reconheci, e digo para todos eles hoje, todos, quando eu encontro com eles, e eles falam assim comigo, olha, estou muito feliz de ver o teu ministério fluindo, crescendo, as viagens que você está fazendo, sabe o que eu falo para eles? Você faz parte disso, porque você contribuiu para forjar o caráter de Cristo na minha vida. Eu estou usando o princípio da honra, e estou reconhecendo a autoridade que Ele é na minha vida. E assim continuo hoje. Então, amados, você não pode ensinar aquilo que você pelo menos não está tentando viver. Então você precisa, assim como Jesus, se submeter à autoridade. Então Jesus veio para se submeter a tudo
o que fosse necessário até o momento da sua morte, até o momento dele cumprir o propósito para que ele pudesse receber toda a autoridade no céu e na terra. Jesus só pôde receber toda a autoridade nos céus e na terra só depois de ter se submetido a uma autoridade humana. Olha só, irmãos, meu Deus do céu. Eu vou repetir para você entender que o negócio é forte demais. Jesus só pôde receber da parte de Deus toda a autoridade no céu e na terra depois de, como homem, ter se submetido à autoridade humana. Por isso que, se você não sabe estar debaixo da autoridade, você nunca pode ser uma autoridade. E aqui, se você botar a cara para fora quando for liderado, se você não corrigir a sua rota, você nunca vai liderar nessa casa. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. A não ser que você consiga estar tão alinhado com Satanás que tu me engane. Mas se você se eu ver que você é insubmissa, e não corrigir a rota, nunca você vai ser nada aqui nesta casa. E se estiver sendo, eu te tiro bonito. Eu falo muito aqui com a liderança e vou falar aqui publicamente. Eu sou um pastor, um líder, que eu tenho muita facilidade de reconhecer chamado, de identificar. Deus me deu essa bênção de olhar para irmãos aqui da igreja, filhos, filhas espirituais, identificar o chamado. E quando eu identifico, eu dou oportunidade, eu incentivo, eu unjo se tiver que ungir. Mas com a mesma facilidade que eu dou oportunidade, que eu delego autoridade, que eu unjo, é a mesma facilidade que eu disciplino. E se não quiser aprender, eu convido a buscar outro rumo, menos ficar aqui e arrumar problema nessa casa. O nosso ministério vai fazer 18 anos em 2025. Eu considero o nosso ministério muito saudável. Nós nunca sofremos aqui, para a glória de Deus, uma rebelião, uma divisão na igreja. Mas já tentaram? Quantas vezes? Mas se não fosse a minha postura de ser firme, como eu estou falando aqui agora para você, isso já teria acontecido. Não aconteceu, e eu creio que não vai acontecer, porque eu não deixo a cobra se criar aqui, irmãos. Cobra aqui não se cria. Entendeu? Não se cria. Aqui tem autoridade. Aqui tem exercício de autoridade. Eu não brinco com esse negócio. Então, se você não entender isso, e você está tendo a oportunidade de aprender por meio da palavra o que eu estou te ensinando, você, ao invés de ser bênção, vai ser uma maldição. Mas não vai ser maldição aqui, não. Você pode até iniciar, mas você não vai continuar, porque eu não vou deixar. E é uma coisa que Deus me deu também como uma dádiva, porque eu sei exercer a autoridade espiritual nesta casa. Desse momento em diante, ele não se submeteria mais a ninguém, porque, como Deus eterno, ele ordena e comanda e todos obedecem. Mas até que esse momento chegasse, Jesus decidiu pagar o preço completo. Então, ele, depois que recebesse toda a autoridade, ele jamais iria se submeter, como ele hoje não se submete mais. E ele está, inclusive, em posição de autoridade, porque ele está à direita do Pai. Essa expressão, à direita do Pai, significa posição de autoridade. Autoridade. E todo aquele, toda aquela que obedece a Jesus e segue os seus mandamentos e entra no alinhamento, olha que bênção, irmã Márcia, também se assenta na mesma posição que ele. Ele compartilha comigo e com você esta autoridade. Por isso que Satanás não pode se levantar contra nós e ficar impune. Por quê? Porque quando ele se levanta
e nós exercemos autoridade, ele tem que ser parado, repreendido. Por quê? Porque Jesus compartilhou conosco esta autoridade e esta posição de autoridade. E aí Paulo fala muito bem isso em Efésios capítulo 1, que Deus nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, que é justamente estar nessa mesma posição de autoridade. Amém? 3. Com que autoridade faz estas coisas? Jesus estava sendo indagado, questionado pelos religiosos da época. Eles fizeram essa pergunta: com que autoridade faz estas coisas? E aqui a gente vai ver o quanto Jesus ele cresceu em autoridade, porque se submeteu à autoridade que estava sobre João Batista. Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo demais. A cobertura humana de Jesus era João Batista, sendo Jesus da tribo de Judá, onde não há sacerdócio, ele precisava ter uma conexão ministerial legítima na terra. Olha como Deus não quebra princípio, olha como Jesus não quebrou princípio. Como ele sabia que vinha de uma tribo que não era uma tribo sacerdotal, lembrando que ele estava cumprindo a lei, então ele ainda estava sob a lei. Então ele tinha que cumprir um protocolo, até mesmo para ser respeitado. E quando Jesus é questionado pelos doutores da lei, ele teve moral, e eles tiveram que ficar quietinho. Vocês vão ver aqui que a gente vai ler um texto aqui juntos. O que aconteceu com eles? Por quê? Porque Jesus se submeteu à autoridade, eles tiveram que ficar quietinhos e sem resposta, porque Jesus respondeu a pergunta com uma outra pergunta, e eles não tiveram como dar resposta. Por quê? Porque Jesus se submeteu à autoridade. Mas se Jesus não tivesse se submetido à autoridade que lhe foi imposta pelo Pai, ele jamais poderia dar resposta. E vou te dizer mais, já ali o ministério de Jesus acabaria. Por quê? Porque os sacerdotes da época, os líderes religiosos, teriam argumento bíblico para condenar Jesus de requerer quem ele dizia que ele era. Deu para entender? Então isso é muito forte, isso é muito tremendo. Então, sendo Jesus da tribo de Judá, onde não há sacerdócio, ele precisava ter uma conexão ministerial legítima na terra. A delegação de autoridade no Velho Testamento foi aos poucos se resumindo à tribo de Levi, onde o sacerdócio era legítimo. Jesus precisava de alguém com uma herança sacerdotal legítima para o reconhecer como Cordeiro de Deus, a fim de que seu ministério não deixasse brecha para o acusador. Foi por isso que Deus enviou João Batista, filho de Isaías e Zacarias, ambos da tribo de Levi. A missão de João Batista era viver uma vida incontaminada, fora do ambiente corrompido do sacerdócio do tempo de Jesus, para que um dia ele pudesse se levantar e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos duas coisas aqui interessantes. Para que o ministério de Jesus fosse legítimo, tinha que haver uma autoridade espiritual terrena que reconhecesse ele, ou a unção que estava sobre ele. Olha que coisa tremenda. A unção, quando Deus libera, ela só se consolida quando há reconhecimento humano. Por exemplo, Davi foi ungido rei por Samuel, mas somente 40 anos depois foi reconhecido. O reinado dele se concluiu, né, ou começou a concluir no sentido de ser estabelecido o rei de Israel 40 anos depois, quando houve o quê? Um reconhecimento do povo, que inclusive entra aquela questão da mensagem da tribo de Issacar.
Porque quando está para ser reconhecido Davi rei, havia ali uma confusão. Por quê? Porque os descendentes de Saul queriam reivindicar o trono, que era da tribo de Benjamim. E é justamente a tribo de Issacar, que discerniu os tempos e as épocas, que dá o aval final, fala, não, ele é o próximo rei de Israel. Ele é o que Deus escolheu, o que Deus ungiu. Mas só neste momento que Davi se tornou rei. Então, Jesus só poderia manifestar o reino publicamente depois de ser validado legitimamente por um homem. E quem era esse homem? João Batista. Por quê? Porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal. E a lei ali, aqueles homens dali sabiam que para ter validade tinha que ser de um sacerdote. Só que tinha um problema. Naquele tempo, e aí vocês vão entender uma situação aqui de João Batista que você talvez questione ou não entende quando você lê. Só que naquele tempo de Jesus, os sacerdotes estavam corrompidos. E aí o que acontece com João Batista? Onde ele vai viver? Quem lembra? No deserto. Vai se alimentar de gafanhoto, né? A veste era de animal. Por quê? Porque Deus teve que separar para que o sacerdócio dele fosse legítimo mesmo, alinhado com o céu. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha como Deus não quebra princípio. E aí agora João Batista, que está alinhado com Deus, é o cumprimento da profecia. Se não me falha a memória, um dos profetas que profetizou foi Zacarias, não o pai dele, mas o profeta Zacarias, e não lembro agora qual foi o outro profeta, que também acho que foi Isaías, acho que foi Isaías mesmo que disse, que profetizou que a voz que clamaria no deserto. E ele estava lá, clamando no deserto. E aí agora, quando Jesus vem se apresentar para o sacerdote, né, para o profeta, para que ele pudesse agora validar, e ele vai para ser batizado. Então o que acontece? Aí vem a pronúncia. Ô irmão, isso é muito tremendo. Olha como essas coisas, elas têm um valor espiritual muito grande. Por isso que numa consagração de evangelista, de pastor, de apóstolo, de mestre, ela tem que ser pública. Ela tem que ser declarada. E aí quando Jesus vai chegando, aí vem a legitimidade espiritual sobre Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Jesus precisou de uma validação humana, de uma liberação de alguém legítimo para declarar a identidade do seu chamado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Não sei você, mas estou sentindo até uma presença de Deus aqui, irmãos. Meu Deus, meu Deus. Pela lógica, o batismo de João Batista era a última coisa que Jesus poderia precisar um dia. Escute isso. Pelo fato de aquele ser o batismo para arrependimento, como está lá em Marcos 1,4. Jesus não tinha nada para se arrepender ou do que se arrepender. Mas o que interessava a Jesus era cumprir toda a justiça e para não dar ao diabo nenhuma chance de dizer que a vida, o ministério ou mesmo a sua expiação teria sido ilegal por qualquer razão que fosse. Então Jesus deixou, como diz o ditado aqui nosso, Jesus deu uma sinuca de bico nos caras, irmão. Eita glória! É forte ou não é, irmãos? Fortíssimo. Deus não precisa quebrar regras para vencer o diabo. Jesus precisava do legado levítico de João Batista. Sendo Jesus o maior exemplo de humildade que temos, como Filipenses 2, de 5 a 8,
ele não teve nenhuma dificuldade. Jesus não teve nenhuma dificuldade em se submeter a alguém menor do que ele. Viu? Jesus não teve dificuldade de se submeter a ninguém menor que ele. E aí, tá queimado aqui nesse ministério quando alguém disser assim: fulano é mais novo que eu, mais nova que eu, agora está me liderando. Vamos ver se pode um negócio desse. É assim que funciona no reino. Jesus se submeteu a alguém menor que ele. E esse menor que ele disse assim: importa que ele e que eu diminua. Meu Deus do céu. Jesus só está dando lapada em nós aqui nessa manhã, né? Só lapada boa. Lapada gostosa, né, irmãos? E aí sim, você percebe a importância desse assunto? Você vai ver, muitos aqui vão identificar ao longo dessa série que estava pecando. Só que quando você pecava sem conhecimento, Deus considera, né, o tempo da ignorância. Mas a partir do momento do aprendizado, aí se você continuar, porque você é rebelde mesmo, porque você realmente não quer aprender a viver no reino de Deus. E aí, como eu falei, se eu te achar, Jeová, aleluia, o cajado vai funcionar, aleluia. Amém, Jesus. Tendo Jesus entrado no templo e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos, diga-se comigo, anciãos. Fala para o teu irmão assim: não é anciões, é anciãos. Inclusive aqui para o louvor, tá, louvor? Ó, louvor, é anciãos. Eles falam anciões. Jesus. É igual, olha aqui para mim. É êxodo e não êxodo. A maioria fala êxodo. Aqui em êxodo, está escrito em êxodo, em êxodo. Que êxodo? É êxodo. E nem é o xodó. Obrigado, pastor. E é cristãos e não cristões. E é membro, né, Denise? E não membro. Eu sou membro, né? Você é mulher. Eu sou membro da Betel. Não é nada. Não é não. Daqui não é não. Você é membro da Betel, amém? Porque você é membro do corpo. Amém? Aleluia. Outra coisa. Não é privilégio. Irmão, que é um privilégio. Não é nada, irmão. É privilégio. Amém, irmão? A aula de português está começando aqui, né? Irmãos, é um privilégio estar aqui diante dos irmãos. Aí eu falo assim: meu... até dói, irmãos. Né? Então nós vamos aprender. Tem mais alguma coisa aí? Vamos aproveitar o pacote logo. Tem mais alguma coisa para falar aí? E não é a gente fomos também não, irmão. Ou a gente vai, ou nós fomos. Né? Oi? Não, então, a gente vai, o certo é nós vamos, amém, irmãos? O certo é nós vamos. Mas se você falar a gente vai, também não está errado. É um vício de linguagem, não é isso? É isso aí, professores, que falam, quando vício de linguagem. Mas não é errado dizer. Agora, a gente vamos, aí... Não, aí não. A gente vamos para o céu, não vai não. Vai não. Vai não. Eita Jesus. Então, tendo Jesus entrado no templo e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram: com que autoridade fazes tu essas coisas? E quem te deu, olha aqui, olha,
Olha como se Jesus não tivesse ido até João Batista, como iam pegar ele. E quem te deu autoridade? Isso está em Mateus 21. Coloca aí Mateus 21 e segura aí a partir do versículo, eu acho que é o 23 mesmo, deixa eu confirmar aqui. Depois que eu fizer aqui a explanação, a gente vai ler esse texto. Mateus 21, põe na versão Arque. Mateus 21, e deixa eu confirmar aqui qual o versículo. Isso, a partir do 23 vai até o 27, mas depois a gente lê. Só, não coloca agora não, por favor, tá? Então preste atenção aqui. O povo judeu sabia muito bem como o princípio de autoridade funcionava. Ninguém pode, olha só, ninguém pode delegar autoridade para si mesmo. Então, quando eles chegam questionando Jesus, se Jesus falasse assim, eu me dei esta autoridade, eu sou a própria autoridade, ali acabava o ministério de Jesus diante dos homens. Por quê? Porque, humanamente falando, ninguém se dá autoridade, ou se delega autoridade. Então, olha como que Jesus, ele foi fenomenal. Então, ninguém pode delegar autoridade para si mesmo. Sendo assim, os inimigos de Jesus poderiam facilmente comprometer o seu ministério, se eles pudessem provar que Jesus não se reportava a ninguém e que, portanto, não estava debaixo de nenhuma autoridade aqui na terra. O que eles não esperavam era que Jesus havia pensado nisso antes deles. Antes do seu primeiro ato ministerial, que foi ali, Jesus, né, manifestou o seu ministério em Caná da Galileia, como nós conhecemos, em um casamento, lá em João capítulo 2. Então, antes do seu primeiro ato ministerial público, Jesus procurou por João Batista e pediu que ele o batizasse nas águas. João ficou confuso com aquela cena porque ele sabia quem Jesus era, o seu grau de autoridade em Deus e o poder do seu ministério. João sabia que ele próprio precisava de Jesus para ser salvo. Porém, quando Jesus disse que nos convém cumprir toda a justiça, João imediatamente entendeu a razão de tudo. Ou seja, ele meio que rejeitou batizar Jesus, porque ele sabia quem Jesus era, mas quando Jesus traz a revelação da razão porque ele estava indo até ele, ele já não questionou mais. Pelo contrário, ele foi lá e batizou. Ele cumpriu o princípio, né? Então, tremendo isso aqui também. Vamos ler aí, a resposta que Jesus deu aos seus acusadores parecia meio fora de sentido, mas na verdade ele estava apontando diretamente para a fonte da sua autoridade humana, o batismo de João. Diga assim comigo, o batismo de João. E aí ele pergunta, né, para eles, nós vamos ler aí o texto, se o batismo de João era do céu ou dos homens. Vamos ler a partir do versículo 23, pode colocar, Mateus 21. Eu vou ler os ímpares e vocês os pares, amém? Bem bonito, bem forte aí, para que a gente possa dinamizar. Assim diz, então, o versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? A igreja bem bonito. Então Jesus responde com uma pergunta. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Aí olha só como que o Senhor trabalha. E eles ficaram atônitos, né? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? A igreja. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Tipo assim, vai arrumar uma louça para lavar, né, irmão? Vai vestir uma calça, vai orar e buscar poder. Agora você vê, rapaz, tem gente assim no meio do reino, né?
Tem gente assim no meio da igreja, irmãos. Irmãos, não se dá satisfação a rebeldes. Tá, líder? Líder do meu ministério. Não se dá satisfação a rebeldes. Tem rebelde na célula? Trata como ele quer ser tratado. Não dê satisfação. E deixa ele vir falar comigo. Que ele vai ver a raquetada que ele vai levar. Rebelde, nem me procurem. E líder, me fala, me dá a planta do rebelde. Irmão. Irmãos, olha, eu não estou falando isso aqui de uma forma autoritária não, tá? Eu espero que eu não esteja passando dessa forma para vocês. Mas quando eu falo da maneira que eu estou dizendo, isso tem um nomezinho no reino de Deus. Sabe qual é o nome disso? Zelo pela obra de Deus. Não deixar um rebelde se crescer dentro da igreja é ter zelo com a obra de Deus. Sabe por quê? Se você deixar o rebelde se crescer, ele divide a igreja. Um filho do cão, uma filha do cão, ela divide a igreja, racha uma igreja. Não arrisque. Eu fico vendo, irmão, quantos pastores frouxos tem, irmão. Porque eu fico vendo algumas coisas assim. Certa feita, um pastor me procurou, que estava passando uma luta no ministério. Irmãos, quando ele falou para mim o que estava acontecendo, meu irmão, me deu comichão. Eu fiquei nervoso pelo pastor, irmãos. Parecia até que era comigo o negócio. Falei, filho, tu vai chegar no teu... que ele veio buscar conselho. Falei assim, você vai chegar no teu ministério, tu vai pegar essas raças de víbora, vai tirar de tudo que eles têm função, e se ele não quiser mudar de vida, convida a sair do ministério. Agora, escuta bem o que eu vou falar para você entender como eu não estou exagerando, tá? Só que no caso desse líder, os filhos do capeta, as filhas do capeta já estavam dominando o negócio. Aí o pastor voltou com postura, porque ele veio buscar conselho, e eu compartilhei as minhas experiências e disse como ele deveria fazer. Aí quando ele chegou na igreja, já com a postura diferente, sabe o que aconteceu? Os filhos do capeta é que eu fiquei preocupado, pensei que os filhos do capeta, as filhas do capeta, irmãos, começaram a resistir o pastor. Agora escute bem como eu estou falando para você, se eu não fizer o que eu faço aqui, o que acontece? Eu vou te dizer. Aí o pastor chegou assim, e aí, né, eu não vou nem dizer que era do louvor, tá? Não vou nem dizer. Aí ele pegou e falou assim, olha, Aí ele começou a ministrar. Aí, a filha do capeta que estava no louvor, falou assim, ela não queria que o pastor falasse. Aí, Deus está mandando eu cantar uma música aqui. Ele falou assim, agora não. Não, mas Deus está mandando. E aí, no altar. Eu falei, meu Deus do céu, você está comigo, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, irmão, não dá não. Não dá não, irmão. Não dá, para mim não dá, irmão. Aí, e ele, agora não. E ele começou a falar e ela começou a ler um texto. Você está abismado? Eu também fiquei. Eu estou te contando isso aqui, não estou contando historinha não, irmãos. Isso tem meses, tá? É recente. Só que aí o pastor estava
com outra postura. Aí ele teve que dar um grito, né? Aí ele deu um grito com a pessoa, todo mundo saiu do altar, acabou o culto, todo mundo meteu o pé, dividiu a igreja, mas pelo menos os filhos do capeta foi embora. Aí o pastor está vivendo uma maravilha agora. Então, irmãos, não tem a postura, um líder que não tem, por isso que eu falo aqui o que com vocês? Um líder fraco gera uma igreja fraca, um líder forte gera uma igreja forte, um líder fraco gera uma célula fraca, um líder forte gera uma célula forte. Então, em nome de Jesus, exerça a autoridade que Deus te deu. E como eu até mudei a frase, que eu falava o seguinte: quando você, porque a autoridade a gente está aprendendo, se conquista, não se impõe, ok, mas quando a gente busca a conquista e o liderado não quer respeitar, a gente usa de autoritarismo. Só que eu mudei a frase, porque eu aprendi nesse estudo a forma correta, não é usar de autoritarismo. Quando você fizer por onde conquistar a autoridade do seu liderado e ele não quer te respeitar, exerça poder. O que é exercer poder? Tira ele da função, ele não pode fazer nada na célula, ele não pode fazer nada aqui, e é assim que eu faço. E se ele quiser me encarar, querer realmente bater boca comigo, aí ele é convidado a se retirar. Porque, irmãos, ou a gente entende isso, ou vira uma baderna no reino de Deus. Ou as coisas não funcionam da forma certa. Deus é um Deus zeloso. É por isso que Jesus, quando chega lá no templo, que tem os cambistas fazendo da maneira errada, ele vem e vem, mas vem que vem, como você já sabe lá. Esse negócio, irmãos, que, né, é amor. Irmãos, Deus é amor, mas é justiça. Deus mata, como eu falo, Deus corrige. Então nós só vamos ver esse ministério continuar avançando, crescendo com saúde, se nós levarmos, conduzimos a igreja do Senhor à luz da palavra. O que eu estou te ensinando nesta manhã é a palavra. E a gente vai ver, hoje não vai dar para terminar esse estudo, eu vou continuar domingo que vem. E nós vamos ver como a coisa era tão séria já na igreja primitiva. E eu estou te dando um relato aqui de uma igreja recente, que estava vivendo essa realidade que eu estou te falando. E mais, sabe o que estava acontecendo? Quase que o casamento do pastor acabou, porque a esposa já não aguentava mais sofrer tanto, porque havia uma afronta direta contra o pastor, e um homem de Deus. E aí eu sei que a pessoa não é uma pessoa qualquer, é um servo de Deus, que faz a obra com dedicação, com amor. Inclusive aqueles que estavam se levantando contra ele, foram as pessoas que ele cuidou, que ele tirou os carrapichos, que ele deu destino dentro do ministério, mas estavam se levantando contra ele. Diante de tudo isso, ninguém teria mais autoridade do que Jesus para criar uma nova cadeia de autoridade para a igreja. Esta nova cadeia de autoridade que Jesus estabeleceria esta nova cadeia de autoridade que Jesus estabeleceria para o seu corpo não seria inspirada em nada existente na época, nem no Velho Testamento, nem secularmente. Ele criou 2 tipos de ministérios. Primeiro, os 5 ministérios da palavra: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme está em Efésios 4, de 10 a 13. E também foi criado um outro ministério social na igreja primitiva, que eram os diáconos, né? Os diáconos foram levantados para cuidar da parte social da igreja. Se você ler lá o capítulo 6 de Atos, que é onde se institui os diáconos, a demanda começou a aumentar, e os apóstolos já não estavam mais tendo qualidade de tempo para orar, para buscar a palavra, para alimentar o povo. Então você vai ver lá a necessidade de se levantar diáconos, e o texto é muito claro, para que eles cuidassem dessa parte
para que os apóstolos tivessem mais tempo para orar e se dedicar na palavra, no ensino da palavra. Então, você vai ver aqui, na igreja primitiva, o estabelecimento dos ministérios que agora o Senhor está delegando para que o reino de Deus continuasse sendo estabelecido e sendo conduzido. Então, os 5 ministérios que veio do céu são as hierarquias principais de conduzir uma igreja. Amém? O último que é do diaconato, foi criado por intermédio da igreja, mas os 5 ministérios da palavra foram gerados diretamente por Jesus Cristo e mais ninguém. Ele mesmo, disse Paulo, trouxe à luz os dons que dariam sequência ao processo de delegação de autoridade no Novo Testamento. Aquela cadeia de autoridade que Jesus estava gerando era algo totalmente novo. Então, eu vou encerrar aqui hoje a aula. Nós vamos continuar semana que vem sobre esse tema que é a cadeia de autoridade da igreja. Então, nós hoje encerramos essa parte vendo que Jesus foi exemplo, como que as coisas aconteciam na igreja primitiva, e depois vamos continuar vendo sobre isso, então, semana que vem, ok? Semana que vem é ceia do Senhor, primeiro domingo de 2025, e nós vamos estar continuando aqui a aula 4, tá bom? Glória a Jesus. Sim, é verdade. A pastora está falando aqui que essa expressão aqui que eu estou usando, e eu estou fazendo de propósito, tá, irmãos? É mesmo para te chocar mesmo. A ideia aqui é te chocar mesmo. Porque é melhor eu ouvir isso te chocar e você não se tornar um filho nem uma filha do diabo, do que eu ficar aqui comedindo palavras e você se tornar um. Né? E aí ela está falando aqui que o próprio Jesus, né, em João 8,44, Jesus fala sobre isso. Né? João também, na epístola de João, vai falar sobre aqueles que não amam a Deus, que não amam seu irmão, eles são considerados filhos do diabo. Pedro, ao mesmo tempo que teve lá uma declaração pelo Espírito, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou. Lá na frente Jesus falou, Satanás, eu te repreendo, Satanás. O mesmo Pedro que estava sendo usado pelo Espírito, lá na frente estava dando uma declaração que era do diabo. Porque ele falou assim, não, o senhor não vai morrer não, eu morro no seu lugar. Quer dizer, uma palavra satânica, porque tudo que o diabo queria era que Jesus não cumprisse o propósito da cruz. Então, nós estamos no século 21, não é isso? 21? É século 21, né? Esse século de mimizentos, que a sociedade hoje é uma sociedade de mimizentos. Mas aqui não tem mimizento não, amém, irmão? Nós somos uma igreja conservadora, nós somos uma igreja que crê na palavra, nós somos crentes raízes, amém? Então aqui não tem crente mimizento não, e se tiver mimizento aqui, a gente vai orar para ele se tornar um crente maduro, e se ele não quiser, que ele vai chorar em outro território. Eu levei beliscão e não fiquei com ódio da minha mãe. Eu levei tapa e não fiquei com ódio da minha mãe. Eu só estou aqui pregando para você que minha mãe me deu muito beliscão. Minha mãe me chamou muita atenção. Tá? Aqui não pode ter crente frouxo, irmão. Aqui tem que ter crente de verdade. Crente Nutella aqui não. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Estou preparando uma geração, uma geração aí que vai ser exemplo. Né? Por isso que tem um monte de menina aí querendo ser menina, porque fica aí com essas frescuradas todas. Vai orar e buscar poder, irmãos. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço,
deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.